Você com certeza já assistiu alguma coisa e se divertiu muito com ela, mas no outro dia, quando você vai assistir essa coisa de novo, você percebe que ela simplesmente foi excluída e nunca mais vai passar em lugar nenhum. Desenhos cancelados não são algo novo, desde sempre um show surge e desaparece tão rápido como iniciou. Alguns fazem sentido esse cancelamento, mas outros só desapareceram por motivos idiotas ou só pra tentar ganhar mais dinheiro em cima de outra coisa. Normal pra televisão hoje em dia. Mas o fato é, muitos desenhos eram tão bons que não mereciam ser cancelados. E com certeza muitos dos canais que cancelaram eles se arrependeram de ter feito isso. Mas você deve estar pensando, eu nunca vi um desenho ser cancelado. Bem, você nunca viu ou nunca reparou nisso? Se você nunca viu um desenho ser cancelado, então você nunca assistiu Clarence o Otimista, ou então Jimmy Fallon, ou então Steven Universe. O fato é, muitos desenhos bons não mereciam ser cancelados. Com certeza você já ligou sua televisão numa tarde de 2014 ou 2018 depois de chegar da escola ou alguma coisa assim e assistiu Clarence o Otimista. Ou pelo menos já viu o melhor quadro já feito na história do Cartoon Network. Na verdade, está começando outra semana no Cartoon. O fato é, Clarence marcou uma fase do Cartoon que provavelmente não vai voltar mais. Apesar de Clarence não ser aquela marca de desenhos profundos, cheio de analogias e profundidade, mas depois de assistir o desenho e depois de ter crescido um pouco, você percebe os reais sentidos de alguns episódios. Você percebe a analogia deles com o jeito de uma criança enxergar a vida, ou o modo em que uma pessoa que trata-os com inferioridade vê a vida. Sim, eu usei o Jeff como a maior parte de comparação de coisas ruins. E isso porque o Jeff, pelo menos na minha visão, foi feito para representar o modo menos infantil e sem graça que as pessoas veem o mundo. Como aquela analogia de Bob Esponja, de que quando eu era criança eu via o mundo igual Bob Esponja, mas depois que cresci eu comecei a enxergar a vida igual o Lula Molusco. Uma boa oportunidade de fazer essa comparação é no episódio em que o Jeff compra um robô de brinquedo que voa. O Jeff, ou então a pessoa mais adulta, quer guardar ele na caixa para ele não quebrar e não sujar. E o Clarencio, o modo mais infantil, quer brincar com ele e o quebra o mais rápido possível. E o Sumo sendo o Sumo. Acredito que o Sumo represente um pouco do meio termo entre os dois, tipo aquela fase entre o Clarence e o Jeff. Provavelmente a fase que você ou eu tá, mas isso é só uma forma diferente de ver o desenho. Mas com certeza eu era mais Clarence quando assisti esse desenho em 2014 e hoje em dia eu sou mais o Jeff. Jovens Titãs foi um marco do jeito de fazer um desenho mais sério e sombrio de algo infantil. Apesar de eu não ser da época dele, eu já assisti tudo, pelo menos umas 4 vezes. Sim, eu tenho muito tempo livre. A série, além de ser sombria, do tipo Atos, mas também tratava de coisas sérias e assuntos como inclusão, aceitação dessa realidade, depressão e muitos outros. Até então a série perfeita, e com tudo indo bem, não tinha nenhum indício em que a série iria acabar tão aleatória e acabou para dar espaço aos Jovens Titãs em ação. Com certeza o público que acompanhava o desenho antigo não gostaram nem um pouco desse reboot da série antiga. Trocaram os assuntos sérios como inclusão por piadas idiotas e sem profundidade alguma, e sem nada para acrescentar na sua vida. Mas não, você não deve odiar Jovens Titãs. Eu poderia simplesmente dizer o quão esse desenho é ruim e infantiliza a série original, mas eu não concordo. O desenho é infantil? Sim. Trata de assuntos sérios como o original? Nem um pouco. Tem uma história super marcante com suspense como o original? Definitivamente não. Mas simplesmente é porque esse desenho não é a série original. Aceite uma coisa. Só porque uma coisa não foi feita pra você, não significa que ela é ruim. Mas você pode falar, mas essa série só fala de coisas idiotas, sem nada por trás, com piadas rasas e... Sim, eu sei, mas você já parou pra pensar que nem todo mundo gosta de história? Tantas vezes eu vi minha mãe ou meu pai parar atrás do sofá e simplesmente assistir um episódio solto de Jovens Titãs em Ação que tinha acabado de começar, e depois de rir com o desenho por 11 minutos, simplesmente sair e fazer outra coisa. E é pra isso que o desenho foi feito, de diversão rápida. Simplesmente assista e saia. E tá ok, ninguém é obrigado a exigir histórias complexas com drama psicológico e tudo mais. Alguns só querem rir com a música do Waffles. Waffles, 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 waffles. Mas aonde eu quero chegar, Jovens Titãs originais com certeza não mereciam o final que teve, o desenho era realmente incrível. Mas o mais importante, você não deve odiar Jovens Titãs em Ação.
Imagine comigo um pouco. Imagine um desenho com uma das histórias mais criativas e já bem montadas de todos os tempos, com todos os tipos de inclusão possível, mas sem nunca ser algo forçado. Uma série em que a criadora realmente gostava do que fazia. Se você pensou direito, você chegou em Steven Universo. Sério, essa pra mim é o melhor desenho que a Cartoon já fez, uma das melhores já feitas de todos os tempos. O desenho, além de ser extremamente divertido e cativante, tinha um modo perfeito de fazer uma representação sem ser nada forçado e completamente natural. O extremo oposto da série da Velma. Desculpa, eu sempre tenho calafrio quando eu falo disso. Mas por que um desenho tão incrível teve seu final? Por aquilo que destrói muitas artes e culturas incríveis desde sempre: preconceito. Se você já assistiu, você sabe que a Garnet é uma fusão. Nesse universo, as Jans, que são elas, podem se fundir em uma só. Tem um plot delas só fazerem isso para fins militares, mas a Safira e a Ruby foram a primeira a fazer isso por amor. Mas então em um episódio, a Ruby e a Safira vão se casar. E apesar de que Jans não terem gênero ou nada do tipo, a representação artística delas no desenho é como mulheres. Então em um horário nobre, duas mulheres se casaram no Cartoon Network. E a série, que já tava com as pernas bambas de patrocínio saindo por causa disso, foi a gota d'água pra eles. Com o tanto de patrocínio que saiu do Cartoon, resolveu colocar um ponto final no melhor desenho já feito de todos os tempos. Mas antes disso, eles deram a Rebecca Sugar um filme e uma última temporada de Steven Universo Futuro, que sem sombra de dúvidas foram a melhor fecha de show de todos os tempos. Pela primeira vez, pelo menos que eu me lembre, os eventos causados pelo protagonista foram reais. De tudo que o Steven sofreu na série, que por sinal ele era só uma criança, como ver sua família e sua mais perto de uma mãe que ele chegou a ser dividido ao meio, ou melhor amiga barra namorada quase afogada por uma coisa que ele libertou, ou seu pai ser abduzido por uma nave espacial por uma Jean gigante, sua outra quase mãe se bufada na frente dele e entre diversas outras bem piores. Ele, depois de se tratar mentalmente, depois de ter virado literalmente um monstro por achar que ele era ele decide curtir um pouco a vida sozinho, explorando o mundo que ele salvou várias e várias vezes, sem alienígenas ou Jen, só ele e a Van do pai dele. Bem, apesar da série ter sido cancelada por aquilo do casamento, ele teve esse final que fecha uma das melhores sagas de desenhos já feita. Tudo isso pelo famoso... Como vocês viram, um desenho não precisa ser ruim para ser cancelado, só um pouco de burrice ou não ouvir o próprio público para obras tão boas chegarem ao fim. Mas um dos motivos fortes para isso acontecer é sempre pelo dinheiro. Um show não tá dando certo e não tá dando mais tanto dinheiro como antes, cancelado. Então eles colocam outra coisa sem prezar pela qualidade ou pelos fãs que assistiam a série, só para ganhar mais dinheiro. Mas uma coisa que você tem que colocar na cabeça é a aceitação. Aceite que Jovens Titãs não vai voltar mais, ou que Steven Universe provavelmente não vai voltar. E se voltar vai ser com outra pegada, com outras histórias e tudo mais. Então a gente nunca vai saber o desfecho de toda a trama de Jovens Titãs originais. Mas fazer o que? A gente só assiste o que empresários ricos dá pra nós. Claro que tem muito mais desenhos que foram cancelados sem motivos, mas isso é pra outro vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui e até mais.